que melhorei, né? Hoje de manhã eu estava mais travado do que agora, porque eu dei uma travada no pescoço, que acho que eu já estou ficando um tanto velho, né? E semana passada foi as costas, então realmente o tempo está passando. E é interessante quando eu venho aqui, eu sempre espero ver rostos bem mais jovens também. Não é só vocês que ficam falando, nossa, mas tá com barba branca, tá cabelo branco. Eu também achava que vocês estavam mais novinhos, viu? Não, o tempo passa. Os adolescentes assim que a gente trabalhava, estava junto, aí hoje, eu lembro que da outra vez eu vim e fui oferecer carona, não, mas eu estou de carro, cara, tudo dirigindo já. O tempo passa. E estou aqui, né, porque nós comemoramos 90 anos, né, mês que vem será 90 anos de organização nessa cidade. Que marco, que privilégio para, né, participar dessa história também. E a gente para pensar nessas horas, né, como que o tempo passa. Ele passa como o vento. E vai, a gente se dá conta de como as coisas voaram e passaram. Parece ter a sensação de fazer tanta coisa ainda. A vida passa, meus irmãos, muito rápido. Ontem éramos meninos e hoje já nem tanto. A gente olha para trás e vê o tanto que já passou. E essa brevidade da vida faz a gente pensar: como que eu devo viver a minha vida? Como que eu devo gastar o tempo que me resta? Como que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Afinal, o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Nada melhor do que no início do ano, né? A gente faz planos, a gente faz metas, aí agora pensando num novo aniversário, traçamos novas ideias, vemos o que passou, né? Tentar traçar aquele modus operandi de como seremos até o próximo aniversário, né? Tempo é dinheiro, mas ainda mais do que dinheiro, tempo é vida. E como a gente viu, como passa rápido, sem a gente perceber. 2024 já foi, 2025 já, daqui a pouco está no meio, quando vê já acabou também. Então que a gente possa observar a vida de Esdras, e eu convido você a abrir em Esdras, ali no Antigo Testamento, no capítulo 7, que nós vamos observar aqui, através da vida de Esdras, tentar tirar da sua vida como um exemplo para nós, um modelo para vivermos corretamente, para vivermos bem a nossa vida, para que a gente possa realmente ver que estamos vivendo da maneira correta. Será que há como fazer isso? Será muito prático, meus irmãos. Eu quero que seja realmente prático, que a gente possa observar e fazer isso que nós vamos ver hoje. Que a gente saia daqui com o nosso plano traçado, com o compromisso de viver então da maneira correta. Esdras, capítulo 7, vou ler a partir do versículo 6. Novamente estou usando a NVI, nova versão internacional. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 6, e diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Vou ler na Almeida mesmo, acho que é da maioria, né? Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus estava sobre ele. E atenção ao versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós lemos uma porção da Tua palavra, Senhor, estamos sedentos e clamamos que o Senhor fale conosco agora.
Educa-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Esse versículo 10 desse capítulo 7 é um versículo chave de todo esse livro de Esdras. E para a gente entender qual que é o motivo de Esdras nos servir então de modelo, eu quero fazer também dar uma contextualizada, contar um pouco do que ele fez, quais foram os seus feitos, o que estava acontecendo ali nessa época. Acredito que os irmãos devam saber que o povo de Deus ele foi subjugado pela Babilônia, levaram toda a nação, o povo todo foi levado como escravo para a Babilônia, né? E todo o povo. E esse exílio, meus irmãos, durou até mesmo quando a Babilônia caiu perante o reino persa. Histórias, quando você lê Esther, Ezequiel, Daniel, você tem uma ideia do que estava acontecendo. Você vai perceber que aquele reino, apesar de inserir, né, aceitar várias religiões, eles eram cruéis. E eles aceitavam vários deuses, aceitaram várias religiões, mas também exigia a veneração dos seus soberanos. Era sincretismo. Muita coisa, era todos os deuses, havia muita mistura de culturas, de ideias, e eram escravos ali. E o livro de Esdras inicia com o cumprimento da profecia sobre o final desse exílio, onde o povo podia então voltar para Jerusalém. Só que isso não aconteceu tudo de uma vez. Do capítulo 6, que vocês estão olhando aí, até o capítulo 7 aqui que nós lemos, 70 anos se passaram, é muito tempo, geração. E Esdras nasceu nesse exílio, e ele liderou a volta de um grupo de exilados para Jerusalém. Ele também foi escriba, né, servindo também como um administrador do governo persa, se você olhar os capítulos iniciais, graças à boa mão de Deus. E como a gente pode ver nesses versículos, ele era descendente do sacerdote Arão, sendo Esdras também um sacerdote, mas ele não tinha nem mesmo um templo para oficializar. Ele era um sacerdote, mas eles não tinham templo. E isso intensifica ainda mais os feitos de Esdras. Então, o que Esdras fez? Como eu disse, 70 anos se passaram, do capítulo 6 até o capítulo 7. Até o capítulo 6, a gente lê que Zorobabel fez, o que Zorobabel fez em Jerusalém. Eles começaram a reconstruir o templo, todos os percalços ali, os obstáculos, a opressão dos inimigos, para que a cidade não fosse reconstruída. E Esdras, de uma forma assim, bem resumida, a gente pode dizer que ele liderou o retorno de um grupo de exilados para Jerusalém. Se Zorobabel e Neemias foram responsáveis pela reconstrução do templo, da cidade, Esdras foi responsável pela reconstrução do povo. Um povo nascido em um mundo pagão, relativo, cheio de ideologias que eram contrárias à lei de Deus. Um mundo talvez muito parecido com o que nós vivemos hoje, né? E a gente possa refletir, porque olha como é atual. Ele vivia em um mundo onde é pregado muita gente, como nós falamos de manhã, muita gente fala a respeito de Deus e fala em nome de Deus, mas prega um Jesus que a gente não encontra na Bíblia, prega um evangelho completamente desconhecido, várias ideologias que são contrárias à palavra do Senhor. Então Esdras não só conseguiu tudo isso, ele só conseguiu tudo isso, como está no versículo 9, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Por isso, quando a gente olha então para a vida de Esdras, a gente pode tentar responder aquela questão inicial: como viver bem a nossa vida, o bem mais precioso que temos, como devemos viver a nossa vida? Como eu disse, eu pretendo ser muito prático aqui. E no versículo 10 nós achamos essas respostas. A primeira coisa que vemos aí é que Esdras gastou a sua vida, ele investiu o tempo da sua vida estudando a palavra de Deus. Então a primeira coisa, como devemos viver a nossa vida? Estudando a palavra de Deus. E você vai perceber que são coisas bem simples que nós vamos ver aqui, coisas fáceis da gente fazer, que às vezes a gente não faz. Mas Esdras fez. E ele investiu tempo da sua vida estudando a palavra de Deus. Para ele, a lei de Moisés era a palavra de Deus. Para nós temos aqui, é a Bíblia, essa palavra de Deus. E se a gente quiser conhecer a vontade de Deus,
Se você quer ouvir Deus falar com você, você tem que ler a palavra, tem que estudar. Abra sua Bíblia, leia, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Ela está no nosso alcance, é tão fácil nós encontrarmos uma Bíblia, tantas versões diferentes, você tem no celular, tem na internet, se você não tem uma Bíblia, fala comigo que eu te dou, é fácil, a gente encontra a Bíblia muito facilmente no nosso país, graças a Deus. Que tal se fazer um balanço, para ver quanto tempo vocês estão investindo, estudando sua Bíblia? Começa a marcar, faça um caderno, não sei, estude essa palavra. Um cristão precisa conhecer e manejar muito bem a Bíblia. É algo simples, algo básico, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. E isso não vem de graça, exige um tempo, exige um esforço, persistência. Mas, meus irmãos, a compensação é garantida. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais lemos a palavra do Senhor, mais conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. Assim como Esdras, busquemos conhecer mais e mais a palavra de Deus. Firme esse compromisso, eu vou ler a palavra todos os dias. Acho que a gente até comentou de manhã, se eu quero ser uma pessoa forte, eu tenho que me alimentar todos os dias. Se eu quero ser um cristão forte, vivo, se quer ver um reavivamento acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua família, nessa cidade, na igreja, você precisa ser um cristão forte, nutrido da palavra do Senhor. É ler a Bíblia, é simples. Leia essa palavra todos os dias, ame essa palavra. Esdras fazia isso. Coloca tempo, dedicação, devoção a Deus. É a tua vida. Dedica tempo em estudar a palavra. Então você quer saber como viver bem a sua vida? Estude a palavra de Deus. Mas mais uma coisa que nós vemos nesse versículo 10, Esdras não apenas estudava, ele praticava, ele cumpria a palavra. Porque nada adianta você se enclausurar, você fechar com livros de teologia, comentários bíblicos, a palavra e ler, e não colocar nada em prática. O conhecimento que nós temos muito aqui é o conhecimento grego, é a filosofia, numa tradução bem literal seria o amigo do saber, é um conhecimento teórico. Esse conhecimento que nós temos quando eu falo que a gente precisa conhecer, ter o conhecimento daquilo, a gente às vezes pensa, eu preciso ter a teoria. Mas sabia que para o hebreu, o sentido do conhecimento era muito mais prático. O conhecimento no hebraico significa saber é fazer. Se eu sei, eu faço. Se eu não sei, eu não tenho como fazer. Talvez esse deveria ser o conhecimento que nós temos da palavra. Eu conheço, e como você sabe que você conhece? Porque eu pratico essa palavra. Precisamos praticar. E ele sabia que a vontade de Deus deve ser obedecida. E a vontade dele é encontrada onde? Na palavra. Está aqui. A gente sabe que Esdras estudava o máximo que ele podia para saber o que fazer, e nós devemos fazer assim também. Imagina a responsabilidade de Esdras de reconstruir um povo que já havia modificado toda a sua cultura. Eles não tinham mais um templo, eles não sabiam mais como que era aquela vivência. Eles ouviam, tinham a palavra, eram ministrados, mas eram bombardeados de outros cultos, de outras cerimônias, de outras práticas, que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor, e é por isso que eu olho como é atual, como nós vemos hoje também, igrejas que até se dizem evangélicas, fazendo ritos que a gente não sabe de onde saiu, porque não foi da palavra. Há tantas coisas, meus irmãos, que nós precisamos prestar atenção. Imagina, era esse o povo, não tinham mais aquele jargão bíblico, que nós às vezes temos um jeito de falar. Lá na congregação em Araçatuba, a gente recebe muitas pessoas fora do meio cristão, e aí a gente começa a perceber como que nós temos um dialeto, um sotaque crentez, assim, que às vezes não comunica muito, porque a gente já fala de um jeito, já temos um costume, mas as pessoas de fora, o que significa redenção? Não é uma palavra que está na boca das pessoas, a gente precisa explicar, precisa se fazer entendido, e as pessoas já mudaram a cultura, já não entendem mais o que é ser um cristão, não um cristão autêntico, verdadeiro. E aí, olha a responsabilidade de Esdras, e essa é a nossa responsabilidade hoje.
Devemos praticar em todas as situações essa palavra, demonstrar na prática que nós cremos nela, que nós conhecemos, que nós acreditamos. A fé que você tem é do tamanho das suas obras. Se você quer saber se a sua fé tem o tamanho do grão de mostarda, se pergunte: o que é mesmo que eu tenho feito? Qual que é a qualidade das minhas obras? Quanto da Bíblia eu tenho realmente praticado? Eu tenho ouvido, tenho vindo aos cultos, o pastor tem pregado, tenho sido alimentado com a palavra, mas quanto você tem posto em prática essa palavra? Exercido no seu dia a dia, né, fora da igreja, no seu lar, no seu lazer, no seu trabalho, nos seus estudos. O que você tem feito, que tem aprendido da palavra? Fé e obras são do mesmo tamanho. Se nós cremos, nós fazemos. Deve ser assim. Como estamos vivendo? Como que você está vivendo? É conforme o desejo de Deus, conforme o que a palavra nos ordena, ou tem seguido o seu coração, o seu enganoso coração? Tem andado conforme os seus desejos? É para a gente refletir, pensar: será que realmente a gente não pode fazer de conta que é cristão, a gente tem que ser cristão de fato. Se vocês vêm aqui, vocês aprendem a palavra, estamos aqui há 90 anos, vamos praticar, nós temos essa verdade, precisamos continuar pondo em prática sempre. E a resposta de Esdras a essa pergunta: será que eu estou fazendo, como eu estou vivendo? Esdras vivia conforme a vontade de Deus, seguia as orientações de Deus que estão na palavra. Em contrapartida, como a gente vê no versículo 6 e o 9, Deus estava com ele. Então que nós aqui possamos ser verdadeiros, autênticos, pratiquemos a palavra de Deus e Ele estará conosco até o fim. Há promessas nessa palavra. E se você quer saber então o segredo para ter um bom ano, para viver a sua vida, estuda a palavra, pratica a palavra. E olha o que ele fazia ainda no versículo 10. Além de viver a sua vida aprendendo e praticando a palavra, Esdras também ensinava. Então estuda, pratica, ensina, prega. A sequência é muito lógica. Antes de você ensinar, você precisa aprender. Porque ensinar sem saber é insensatez, não é? Não adianta você viver uma ilusão. Eu finjo que estou ensinando, vocês fingem que estão aprendendo. Isso não leva a gente a... Precisamos, de fato, aprender a praticar e debruçar nessa palavra aqui, que está o segredo para a nossa vida. E também para ensinar, para você evangelizar, a gente precisa praticar essa palavra. Ensino sem prática beira a hipocrisia. Então, Esdras estudava, praticava e ensinava a palavra de Deus. Ele sabia que o seu povo precisava conhecer a verdade, e ele não ficava perdendo tempo. Hoje, meus irmãos, bilhões de pessoas estão indo para o inferno, e parece que não incomoda grande parte dos cristãos, não se preocupam mais com conversões. A gente vê as pessoas indo e a sociedade indo de mal a pior, e pessoas fazendo absurdos, blasfêmias e tudo mais, e parece que o cristão, né, a maioria dos cristãos, isso dizendo, generalizando, lógico, parece que não tem se importado, não tem, às vezes, buscado alcançar ao perdido, levar uma palavra. Isso não tem incomodado. Às vezes se incomoda com a temperatura, né, que está a igreja, às vezes se incomoda se o louvor foi bom ou não foi. A gente se incomoda com tanta coisa, às vezes esquece que devemos nos preocupar, que a nossa missão está lá fora. O conhecimento do caminho para a vida eterna e de muitos conselhos de Deus está aqui, nas nossas mãos, é na palavra, e temos que fazer essa palavra conhecida dos outros. E como a gente pode notar, se você olhar para a minha barba, se você me conhecia há pouco tempo atrás, você vai ver, o tempo está passando rápido, está indo como vento. E eu já me cansei de reclamar de como a sociedade está perdida. Mas as pessoas, indo de mal a pior. Nossa, o governo, tanta coisa, está tudo se acabando. É daqui
para frente é só para trás, está tudo ruim, eu não aguento mais, né? As pessoas estão distantes de Deus, ninguém mais quer saber de Deus, ninguém mais está nem aí para a igreja, ninguém quer saber de mais nada, né? Está todo mundo caminhando à perdição, ao tormento eterno. Se você também está cansado de só falar essas coisas, e está vendo que a vida passar, e a cada dia que passa, percebe que o mundo está cada vez pior, a gente deve seguir o que Esdras fez. Acha que Esdras não pensou que era tarde para fazer alguma coisa? Você acha que Esdras já não tinha muito trabalho? Que a gente pode pensar, mas eu tenho muito para fazer, que hora que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, como que eu vou me dedicar mais ao Senhor? Minha agenda já está preenchida, eu acordo cedo, já vou para o trabalho, eu vou para a academia, já faço ali, eu tenho que fazer as coisas de casa, quando eu volto, o tempo já foi, eu tenho domingo para ir para a igreja. Isso é muito pouco se você quer ser um cristão forte, se você quer ver avivamentos, quer ver transformação na sociedade, se quer ver rancharia entregue ao Senhor. Nós precisamos começar a buscar ao Senhor, a aprender mais dEle, a praticar essa palavra e a levar essa palavra. E você acha que Esdras era desocupado? Não, Esdras, além de ser escravo longe, ele trabalhava para o governo persa, o maior império da época, responsável pelo censo. Ele tinha que contar tudo, administrar tudo. Irmãos, ele tinha muito trabalho, não era desocupado, tinha muito para fazer, e mesmo assim, ele buscava, praticava e ensinava a palavra. Não existe mais desculpa para nós, para a gente apenas ser espectador de uma vida de indiferença, de ruína, ver pessoas cada vez mais jovens se perdendo, deixando-se levar por tantas ideias banais, fracas, que não agregam em nada e afastam de Deus. Sendo que você conhece, você sabe o segredo para viver a vida de maneira certa. Isso tem nome, é Jesus Cristo, é o Evangelho vivo, meus irmãos. Jesus veio a esse mundo, ressuscitou, justamente para nos dar de novo uma nova chance de poder estar com Ele, ver essas pessoas que estão tão perdidas, sendo uma luz a guiar na escuridão, no mundo em trevas. Nós temos essa palavra conosco, cada um de nós conhece, é Jesus Cristo a resposta para todas as nossas perguntas, é a esperança para todo sofrimento. É um Deus presente que transforma a vida, é uma vida escura num jardim tão iluminado, que limpa o nosso coração do pecado, que nos dá força para dizer não. Ele que nos libertou, agora nós podemos dizer não ao pecado, porque Ele nos libertou. Somente Ele pode fazer isso, transformar o nosso coração, transformar a tua família, transformar a tua vida. Eu não sei o que você passa, quais são as suas lutas, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo é a solução para todas elas. Só Ele pode fazer isso. E se você deseja então fazer algo concreto para o reino de Deus, a gente tem que fazer agora. Amanhã pode ser que não chegue. É agora, é hoje. Esdras passou a sua vida estudando, praticando, ensinando a palavra de Deus. E que forma maravilhosa da gente viver. Talvez a gente não ache maravilhoso agora, porque o nosso coração já foi tão modificado. Por isso que deve clamar: Deus, dê um coração igual ao teu. Jesus Cristo amava: o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É o que Ele tinha de maior desejo. E para nós, às vezes, é tão lamurioso eu parar para abrir a Bíblia, ter que ler, ter que estudar. Não deixa o inimigo vencer. É simples. Ore ao Senhor, não precisa pagar nada, não tem que fazer nenhum ritual, é você orar: Senhor, Teu Espírito Santo me ilumina. Abre a tua Bíblia, leia, veja, ouça o que Deus está dizendo através dos escritos sagrados. É simples e a gente às vezes não faz. Persevera. É através da palavra que nós conhecemos a Cristo, que dá total sentido para a nossa vida. As pessoas estão buscando um sentido para um vazio que é infinito. E qual que é a única coisa infinita que você conhece? É Deus. É só Deus que preenche esse vazio infinito, eterno que há no coração humano. É só Deus, é do tamanho certinho da infinitude de Deus. Precisamos levar, essa é a solução, que mesmo que o seu coração esteja sofrendo,
Ele é o Consolador. Mesmo que a sua vida pareça desgovernada, Jesus Cristo é o Senhor soberano e tem o controle total em suas mãos. Quando a gente estuda a palavra, a gente encontra esse evangelho vivo, que é Jesus Cristo. Quando a gente coloca os seus ensinamentos em prática, e quando a gente ensina, a gente vê a mudança. Pessoas deixando, abandonando vidas, que aos nossos olhos humanos, você olha e fala, está perdido, não tem como. E vê se entregando ao Senhor, e mudando de vida. Não sei, às vezes você pensa num filho, pensa num parente, pensa no seu vizinho, fala, aquele é um caso perdido, para Deus não há impossíveis, porque o Evangelho de Cristo é o que transforma, é o que deve transformar a nossa vida todo dia. Como que a gente vai ficar passivo, vendo a sociedade caminhar para a destruição, sendo que nós temos a palavra, nós conhecemos? Precisamos levar essa palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós estávamos estudando lá em Araçatuba, fizemos um panorama desde o Éden, passamos toda a palavra, vimos a história, vimos a reforma, vimos os reavivamentos. E uma coisa que me destacou muito é que a gente às vezes não espera esse avivamento. Parece que a gente é cristão, a gente confia, a gente sabe que está salvo, mas os dias são maus, as coisas agora só vão piorar mesmo, está na palavra, a gente viu. Aí como a gente fez aquele panorama, a gente via que era a mesma conversa, muitos já não esperavam mais ter esperança, falaram, não, agora acabou. Veio a reforma e trouxe de novo um renovo para a igreja. Aí vieram os puritanos na Inglaterra, mas já no século XVIII, depois que passou tempos e tempos, já, imagina, os pastores desciam do púlpito, iam para bordéis, iam para se embriagar. A Inglaterra vivia numa obscuridade total, as pessoas já não tinham mais esperança em Deus, e Deus colocou homens em reunião de oração, e oraram, e alcançaram toda uma nação de novo, para a honra e glória do Senhor. Momentos difíceis, momentos que a gente não vislumbra muita solução, nós sabemos que há solução, é Jesus Cristo, nós podemos, porque Cristo nos deu essa palavra, podemos ver transformação na nossa vida. Aproveite, desfrute do que a igreja tem a oferecer, estudos bíblicos, seja quais forem os trabalhos das sociedades internas, participem, aproveitem esse momento. Que a gente observando essas coisas não vieram a Esdras por acaso, era fruto do seu esforço, ele dispôs o coração, e coração no sentido de mente, de integridade para a língua hebraica, é tudo. Eu creio que o exemplo dele é um bom exemplo, é um exemplo de um homem de Deus, totalmente consagrado, vivendo em épocas de dificuldade, períodos de muito sincretismo, assim como nós, mas estava sendo fiel. E a gente vê também, aproveitando o tempo, e como estamos vivendo o breve período das nossas vidas, estamos estudando, ensinando, aplicando a palavra do Senhor, e talvez nesse ponto, talvez uns crentes mais perspicazes podem estar pensando, está ficando um sermão muito antropocêntrico, é tudo eu fazendo, é o homem, parece que tudo depende das minhas próprias forças, mas como a gente sabe, não temos mérito algum no que diz respeito à nossa salvação. E esse sermão realmente está muito focado no que nós devemos fazer. Eu falei que ia ser muito prático, porque não tem como a gente colher um fruto diferente se a gente continuar semeando sempre a mesma coisa. Se você quer ver mudança na tua vida, dedique-se mais tempo à pregação da palavra, mais tempo ao estudo, aplica na tua vida o que você tem aprendido na palavra. Esqueça muitas ideias que estão colocando aí, a palavra tem a vida eterna. E aí, como eu digo, a salvação não depende de nós. Mas antes da gente finalizar, por isso eu não posso deixar de mencionar algo tão precioso que está aqui no versículo 9. Chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Sim, ele se dispôs a buscar, a estudar, praticar, ensinar a palavra de Deus, e a boa mão do Senhor estava sobre ele, porque realmente é simples, é estudar, praticar aquilo que eu aprendi e compartilhar isso.
mas às vezes é tão difícil da gente fazer. Por isso que Deus é quem nos capacita para isso. O Espírito Santo habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. Mova-se de acordo com o que o Espírito nos ordena. Leia a palavra, busque, se coloque ali. O inimigo vai fazer de tudo para você não cumprir, para você não conseguir ler a Bíblia. Uma coisa tão simples, tão fácil. Às vezes você lê tanta coisa no celular, passando horas ali, e esfregando aquela tela até gastar. Leia a Bíblia, se esforce nisso, tenta mudar um pouco, talvez o seu pensamento, se você ainda não faz. Se você já tem buscado a Bíblia e quer ver mais mudança, intensifique. A nossa vida só vale a pena se a boa mão do nosso Deus estiver sobre nós. Por isso, firme esse compromisso, busca a Deus. Às vezes pode estar falando, nossa, mas é uma receitinha, né? Está tão simples, aí parece que é coisa que a gente aprende no culto infantil, a gente aprende com as crianças, e de fato é muito simples, mas a gente precisa colocar em prática todos os dias e lutar e perseverar para isso com a ajuda do nosso Deus. Que nós possamos realmente buscar a Deus com intensidade. Então estuda, pratica e ensina essa palavra. Prova. Você acha que, não, mas só isso? Isso vai trazer transformação para a minha vida, para a minha família? Se está duvidando, prova. Comece, estude, dedique-se, coloque a sua vida, primeiramente, como nós cantamos aqui, entregamos a Ele. Se você entregou tudo a Ele, viva como Ele te ordena através da palavra. Que nós possamos refletir e praticar isso que estamos aprendendo aqui, e que realmente possamos buscar a Deus com intensidade. Estuda, pratica, ensine. Que nós possamos testemunhar a transformação de vidas, transformação do teu lar, da tua vida, através do Evangelho de Jesus Cristo, que você conhece, que é pregado neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa realmente viver essa vida, viver uma vida boa, que só há vida boa, só há uma vida preciosa quando estamos seguindo ao nosso Criador. Bem, que Deus te abençoe. Pastor, enquanto sobe aqui mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar na igreja com os irmãos. Meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos estar cantando um hino, queridos. Depois desse hino, o pastor Renan estará dando a bênção e nós estaremos indo à porta para receber os irmãos. Presbítero Ismael, Deise. Estou acostumado com tocar direto, né? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores
Senhor, graças te damos, ó Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. É para Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que fala conosco, é um Deus que deixou a Tua palavra para nos direcionar, para nos guiar, para sempre falar com o Teu povo. É um Deus presente, ó Pai. Ajuda, Senhor, o Senhor conhece os pensamentos, as dificuldades, a luta diária do Teu povo, sabe quais são os sofrimentos, quais são as vitórias, ó Pai. Ajuda Teu povo santo, ó Pai, que eles consigam Te buscar com intensidade, que consigam, ó Deus, realmente praticar a Tua palavra, abandonar o pecado, Senhor, e evangelizar essa cidade, evangelizar as nossas famílias, Senhor, que nós possamos viver e nos mover em Teu poder, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a sua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.